Temos aqui o nosso convidado para estar debatendo conosco esse assunto. Tem aqui na mesa o teólogo e escritor Nicolas Bartolo. Boa tarde, Nicolas. Tudo bem? Tudo certo. Prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra e estar debatendo sobre esse assunto aí que nós temos visto nas redes sociais, que é uma das coisas que as pessoas têm tido muitas dúvidas a respeito, o que tem sido pregado, o que tem sido ensinado, o que tem sido correto e o que tem sido um equívoco, né, nos púlpitos. Então, tenho certeza que muita gente vai ser respondida das perguntas, vão ser abençoadas também. Amém. Glória a Deus. Está compondo também com a gente essa mesa o apóstolo Rony Lemos. Apóstolo. Amém. Glória a Deus, mais uma vez, né, participando aí do debate. A audiência está subindo dia após dia esse debate, hein? Graças a Deus. Quero agradecer mais uma vez o meu amado pastor Rogério Bonifácio. E nos dias de hoje, o que se tem pregado? Vamos discutir esse assunto. Vamos ver o que vai dar essa enquete aí, como vai terminar, né? Mas eu creio que vai ser bênção para nós e para os ouvintes. Amém. Eu acredito ser muito importante um assunto como esse, porque tem muita gente carente, sabe, pastor, da palavra, tem muita gente carente de aprender, principalmente sobre o que se tem pregado, não é? Porque muitos recebem de trás de um púlpito palavras, mas na verdade, por não ter discernimento e conhecimento suficiente, acaba recebendo outra coisa, senão a palavra que não é a palavra de Deus, ok? Uma pesquisa da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, uma pesquisa de 6 anos, eles fizeram 6 anos essa pesquisa e constataram que cerca de 50% a 68% de líderes e pastores nunca leram sequer a Bíblia uma vez. Ou seja, nunca leram ela toda sequer uma vez. Essa pesquisa levou esse tempo para entender por que de fato essa dificuldade em ler a Bíblia. Aí constataram pelos pastores que é por falta de tempo. E eles colocaram dizendo que o atendimento das ovelhas, que tem por necessidade de receber coisas instantâneas e rápidas, como na vida sentimental, financeira, na vida emocional, e eles não têm tempo suficiente para estar atendendo tudo isso e também fazer um estudo minucioso da palavra. Essa desculpa rende atrás de púlpitos mensagens como recursos neurolinguísticos, onde coloca o recurso para que as multidões sejam envolvidas em autoajuda instantânea. Essas mensagens têm tido como recurso movimentar o ser humano por um momento. E essa pesquisa também diz mais: 93% dos jovens do ensino médio sequer conhece a Bíblia ou reconhece a Bíblia como autoridade sobre a vida deles. Estou falando de jovens cristãos. Então existe de verdade uma carência. Essa pesquisa e a fonte dessa pesquisa, que também pela Sociedade Bíblica do Brasil, chega no Brasil a 70% dos líderes que nunca leram a Bíblia toda. E aí nós temos uma decadência bíblica, porque se os representantes da Bíblia não a leem, como passa, né? Então o nosso debate é esse, o que tem sido pregado hoje. Ok? Participe você através do nosso site radioondasdemaricá.com, através do nosso WhatsApp 21 98 90 56 667. Participe conosco, mande a tua pergunta, mande aqui também a sua opinião, porque ela é muito bem aceita aqui no nosso debate. Eu vou começar com ele, o apóstolo Rony Lemos. Apóstolo, fala para mim do tema dessa mensagem. Ou melhor, do tema desse debate. Eu acostumado a pregar da missa, né? Do tema desse debate. Não, é verdade. O que você tem pregado hoje dentro da igreja, como foi sugerido pelo Nobre,
eu tenho observado nos dias de hoje, tanto por nossa parte, nas nossas igrejas, e até mesmo por vários cursos de teologia que hoje têm surgido no dia a dia, pessoas criando, na verdade, verdadeiros robôs mecanizados, não robôs instruídos mediante a palavra. Nós vemos hoje que dentro das igrejas, a maior culpa não são daqueles que saem para pregar, e sim daqueles que ensinam as pessoas a pregar. Porque se eu ensinar o meu filho que ele não deve fazer, ele vai aprender que ele não deve fazer aquilo, porque o papai ensinou. Então nós vemos que hoje, nós como líderes espirituais, pastores, teólogos, professores, o que hoje não se fala mais em escola bíblica dominical. Acabou isso. Acabou. Mas foi lá atrás, quando eu tinha meus 16 anos, meus 15 anos, foi onde eu aprendi a ser um cristão de verdade, ou seja, conhecer verdadeiramente a palavra. Hoje nós temos líderes que ensinam que o seu membro, ele deve agir na área da revelação. Então ele vai trabalhar o quê? Só na área da revelação. Ele só vai focar naquilo, revelação. Na semana passada nós falamos até sobre o tema da música, que a música tem entrado nas igrejas, tem doutrinado de uma certa forma. O que acontece? Da mesma forma é a palavra. Se você ensinar um membro que ele deve somente meditar e que a única coisa que ele deve obedecer seja a palavra, ele vai crescer assim. Mas se pregar para ele, para ensinar para ele que ele deve ser um mega pregador, não estou agindo contra, porque eu também sou professor de teologia, mas se você ensinar que ele tem que ser um pregador intelecto, ele vai esquecer que a palavra é que sustenta ele. E a palavra, ela tem todo amparo espiritual para fazer o pregador ser um pregador com excelência. É lógico que os cursos de teologia são importantíssimos, mas hoje em dia está se falando muito mais em história, ou você tem que se tornar um coach na palavra, ou você não tem mais vez dentro da igreja. É o recurso Você não tem vez. Hoje você só se fala nos coaches. Os coaches é importante, mas a palavra ela é muito mais importante. E ela hoje não tem sido. Apesar da minha linhagem hoje ser uma linhagem de comunidade, que não tem muito instrução sobre escola bíblica dominical pela manhã, mas eu trabalho muito na questão de célula, na questão de 1 a 1, cuidar 1 a 1, do cuidado, que é muito mais eficaz. Era o que era pregado por Jesus. Você não via Jesus só dentro dos templos. Jesus estava almoçando, Jesus estava na casa ia na casa da sogra de Pedro, ia em todos os lugares. Jesus ia em casa. O verdadeiro evangelho está aí. Você tem que buscar. O teólogo Nicolas Bartolo, dentro da nossa enquete, Nicolas, nós colocamos ali 3 perguntas, mediante ao tema. O que se tem pregado? Autoajuda, tradição ou a Bíblia? O que você pensa que tem sido pregado hoje como um estudioso, um escritor e também um professor de teologia? Bom, eu creio que isso tem se dividido um pouco. Uma porcentagem é tradição, uma grande porcentagem, uma absurda porcentagem desse tradição. Uma porcentagem que vem crescendo, essa questão do evangelho de autoajuda, e não passa disso. Agora, falando da palavra de Deus, da doutrina bíblica, que é o que o livro de Atos fala também, Efésios e outras epístolas, vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A gente pega no livro de Hebreus, a gente pega o livro de Hebreus capítulo 6, a gente vai ver o escritor dizendo que nós não devemos lançar outro fundamento além daquilo que já foi lançado. Então, a porcentagem que tem ministrado e se movido no corpo de Cristo com essa revelação, infelizmente, tem sido uma porcentagem muito pequena. E por que isso?
né? Muitas pessoas têm levantado diversas questões, não só perguntando o que tem sido pregado, mas sim o porquê que isso aconteceu. Isso é herança das reformas e movimentos que surgiram assim rapidamente. A gente vê a igreja de Atos tendo um crescimento, tendo um início e tendo um crescimento. E nós já vemos na igreja primitiva, apóstolo João, Judas, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, nós já vemos os primeiros cristãos, eles combatendo heresias, combatendo falsos ensinos e combatendo diversas falsas doutrinas que já estavam surgindo no meio da igreja naquela época. Isso eu estou falando a partir do ano 50, 60, e algumas coisas surgiram antes também, mas depois do ano 50, 60 começou a ser mais forte. Então nós já vemos eles, inclusive nas epístolas, não dá tempo da gente abordar tão específico o assunto, a gente vê inclusive os apóstolos citando nomes de pessoas, né? Então, que estavam propagando o evangelho que não é o evangelho. Então, o que acontece? Os apóstolos morreram, então a igreja deu continuidade no crescimento, os anos foram passando, a perseguição foi aumentando. Então é aí que nós vemos um problema, que a história vai nos ensinar. Por que a igreja se tornou, já no início, uma igreja cessacionista? Por quê? Milagre atrai multidões e convertia multidões. A gente vê no livro de Atos que somente no Pentecoste o ouvir falar em línguas ganhou 3.000 almas, né, a partir da pregação. Então, depois vemos o coxo na Porta Formosa com Pedro e João e vários outros sinais que aconteciam. Então, milagre atrai multidão, sim. É um atrativo para que a pessoa ouça o evangelho que vai libertar, né? Porque não é o milagre em si que vai salvar a vida da pessoa, e sim a pregação do evangelho. Então, além de atrair isso, atrai perseguição. Então, o que a igreja viu? Se a gente faz muitos sinais, a perseguição e as mortes são maiores. Então vamos entrar um pouco na linha não do debate, mas do embate. Então eles discutiam com os judeus e ficava aquelas discussões longas nas sinagogas, em templos, em locais públicos, até de outros povos que não eram judeus e hebreus. Então, isso foi tomando uma proporção muito grande, foi um movimento que foi crescendo na igreja. Então, chegou um momento que se passaram 20, 30 anos que ninguém mais ouvia de línguas estranhas, ninguém mais ouvia de milagres. Então, o que a igreja entendeu? Acabou, cessou. Então, isso foi sendo propagado, passado de geração em geração. Aí a gente vê o surgimento da Igreja Católica, 385 com Constantino. E depois a gente vê Montano também, depois não, 157 em diante a gente vê Montano, que foi expulso da igreja por falar em línguas, que teve as meninas que viram ele se batizar e também foram batizadas. Então, a gente depois começa a ver o período das trevas. Então, lá por 1400, século XV, a gente viu John Hus sendo queimado, e ele dizendo, daqui a 100 anos vai surgir um cisne que vocês não vão poder queimar. Então, Lutero ele veio para reformar, para restaurar uma essência. Agora, o que a gente precisa atentar, ele não veio com a plenitude da revelação do livro de Atos. Ele veio com justificação pela fé, salvação pela graça. Mas ele batizava criança e tinha várias outras coisas que ele aprendeu na igreja católica que fazia. Depois vieram os anabatistas com o batismo por imersão, veio John Wesley com o sede santo, porque eu sou santo, veio os adventistas com em breve Jesus voltará. Então, ao longo, várias reformas vieram e foram trazendo uma revelação. Então, o que a gente tem vivido hoje é herança das reformas. Aí a gente vê aquilo que está no livro de Atos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, eu sou daquele outro. Então, o resultado de hoje é herança dessas reformas e dos movimentos que aconteceram. Muito bem. E sem contar também que no século XVIII, ainda para aumentar essas linhas todas pós-reforma, veio também os liberais, né? Que hoje se transformaram em neoliberal e entrou na teologia de sola, e hoje a gente não sabe mais o que defender dentro da linha teológica, né? Tudo isso. Então é realmente muito boa essa palavra, e assim, é algo para a gente pensar. No século XIX voltou os princípios de viver agora pelos milagres. Deixou então a palavra de mais uma vez. E o que nós temos? O que tem sobrado para nós nessa geração?
Será que é o reflexo de tudo isso? É o reflexo? Pode responder. Eu creio que também. E para que isso mude, porque tem pessoas que pensam que isso não possa mudar. Acontece que se sempre surgiu reformadores, significa que os reformadores eles vão continuar aparecendo. Graças a Deus por isso. Então, o que a gente precisa analisar também é o padrão estabelecido por Jesus, pelos apóstolos e os profetas. Então, eu creio o seguinte, que se a gente se atentar para a Escritura e seguir o modelo que foi nos deixado, eu creio que isso pode acabar. Porque eu creio, particularmente eu creio no último avivamento. Apóstolo Rony, partilha dessa ideia? Com certeza, né? Eu estava aqui meditando nisso que o jovem pastor, teólogo, estava falando, e me veio a memória de quando, eu vou citar rapidamente, eu me converti. Eu vim de uma família espírita, onde era se pregado a desunião e etc, porque a minha família era totalmente estruturada. E quando eu me converti aos meus 14 anos, eu ganhei minha mãe para Jesus, meus irmãos, todos meus familiares, graças a Deus, Deus fez um milagre. Onde existia ali um rito totalmente fora da palavra, passou a existir uma transformação. Então, acerca da reforma, eu acho que a gente está baseado lá em Romanos, né, 12, se eu não me engano, que fala sobre transformar conforme o vosso entendimento a palavra. Então, eu quero que cada dia a palavra de Deus se renove e se reforme novamente, porque o que está sendo pregado hoje, meu irmão, às vezes me causa pavor. Me causa pavor. Me causa pavor no sentido que a Bíblia está sendo totalmente estraçalhada. Vontade de rasgar as vestes. Né? Você vê, tanta meninice. Eu sou um pouco assim meio... Fica à vontade. É tanta meninice. É crente falando que Deus falou quando Deus não falou. É falando que Deus mostrou quando Deus não mostrou. E eu fico, Jesus, o evangelho é tão simples, como ele citou em Atos, capítulo 42, é coisa simples de se fazer e eficaz na vida do cristianismo. Em 42 diz assim, no Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Ser um coach para você servir a Deus, você tem que obedecer a palavra, você vai se tornar um coach. É lógico que você tem que se aprofundar, você tem que aprender a se portar, isso tudo, eu não estou tirando isso de questão, mas a palavra é o manual do cristão. Então, a palavra é tão simples, que ela diz assim, em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam. Você hoje vai à igreja, se não tiver uma revelação, o cara sai de lá frustrado, o cara sai de lá triste, apesar que hoje isso está se tornando algo escasso. Mas por quê? É por causa de Deus? É por causa de Jesus? Não, é por causa do próprio ser humano, porque Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus liberta o homem. Há quanto tempo, meu pastor, meus irmãos, que você não vê um cego enxergar? Eu já vi paralítico se levantar de cadeira de roda. E é uma coisa que eu ficava assim tremendo, na minha juventude tremia. Mas até hoje eu não vi mais. De quem é a culpa? É da Bíblia? É desses... Creio que não. Eu vou falar desses caras de pau que estão dentro da igreja fazendo robô. Estão fazendo... Os camaradas viraram os camaradas que não têm nenhum fundamento e base bíblica. Não tem base bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. E são heréticos. São verdadeiros heréticos. Aí eu tenho que fazer uma fórmula de atrair público. Não, você não tem que criar fórmula. Você tem que atrair através da palavra. Porque se for através da palavra, você vai ter uma multidão. Como assim houve em Atos dos Apóstolos, que se converteram quase 3.000 pessoas. Então nós vemos aqui que o milagre aconteceu.
Por que não pode acontecer com esse jovem que está aqui debatendo hoje, com o senhor, pastor Rogério? Aí o que acontece, eu vou falar, o que aconteceu rápido, pastor, rápido, é rápido. Eu estava abrindo uma igreja em Alcântara, São Gonçalo, aí um pastor, e a gente uma conversa informal, ele chegou para mim, é meio polêmico isso, ele chegou para mim e falou assim, Rony, a sua igreja só tem jovem. Eu falei assim, poxa Rony, mas jovem não dá dízimo e nem oferta. Jovem não dá dízimo e nem oferta. Eu cheguei para ele e falei, meu irmão, se eu tivesse atrás de dízimos e oferta, eu ia trabalhar revelando para fulano, ciclano, isso dá resultado. Eu andei batendo um pouco na internet um dia desse aí, mas eu apanhei também, que os caras eu bato, mas eu apanho também. Os caras vêm em cima, né? Beleza. Né? Você já viu a internet como é que tá? À noite você liga o Facebook, te dá pavor. Tá muito sério. Não precisa mais ir na igreja. Fulano de tal está fazendo um culto e está dando revelação. Ah, revelou que meu marido vai voltar. Ele vai voltar. Aí tem 1000 acompanhando, é 1000 revelação que o cabra tem. É. Quem ensinou esse camarada? A culpa é de quem? A culpa é de nós, líderes. Que fizemos robôs. Nós estamos errados. Então tem que se pregar. Dá tempo ainda? Eu faço essa pergunta até o meu amigo aqui que está debatendo. Dá tempo ainda de se pregar a palavra genuína? Dá. Dá. Eu creio que dá. Ainda dá em tempo. Muito bem. Ainda dá em tempo, pastor? Dá em tempo? Eu creio. E o pastor tinha falado no início sobre a questão de não ter tempo de ler a Bíblia, mas para a gente aprender o que está surgindo para aplicar na igreja, tem que gastar tempo com alguma coisa, olhando alguma coisa na internet, gastando tempo com o YouTube, com o Facebook, né? Exato. A gente tem que gastar tempo com alguma coisa para aprender alguma coisa, senão não tem como. Então, 2 coisas que eu queria colocar aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeiro, qual é a motivação de ser pastor? Qual é a motivação de ser um líder? Qual a motivação de apacentar? Porque se eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, por que eu vou gastar tempo pregando o evangelho? Para ensinar, né? Boa. Muito bom. Se eu não tenho tempo para aprender, eu aprendi o seguinte, olha só. Muito bom. A gente vê Jesus de pé ensinando e todo mundo, a Bíblia diz que as pessoas se sentavam aos pés dele. Multidões ou pequenos grupos, né? Não importa, as pessoas se sentavam. Só que daí a gente pega a Marcos capítulo 16, o que acontece? Então Jesus é levado aí em cima e se assenta. Para quê? Para a igreja ficar de pé. Então não tem como ficar de pé para ensinar se você nunca sentou para aprender. Jesus. Não tem como. Isso é bom. Não tem como. Então, tipo assim, qual é a motivação? Então, por que é pastor? Por que é líder? Por que está liderando? Por que está apacentando? Qual é a real motivação do coração? Segundo ponto, o modelo. Cara, se a gente seguir o modelo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O que a gente vê no modelo? Primeiro, além da gente ver cultos em templos, nós vemos, e tem muito texto para mostrar, nós vemos cultos em casa. Nós vemos pequenos grupos de edificação. Segundo, como que Jesus discipulava? Eu vejo pessoas dizendo assim, vai ter discipulado na igreja. Bota uma sala de aula, 50 pessoas sentam. Discipulado é vínculo. Discipulado é comer junto, é partir do pão. Discipulado tem comunhão, tem confissão de pecado. Verdade. Tem oração, tem choro, chora junto, passa tempo, tem investimento. Imagina, 3 anos Jesus investiu em 12 pessoas. Então, e essas 12 pessoas, elas mudaram o mundo. Então, tem um modelo de discipulado. Peraí, qual é o nosso maior modelo? É Jesus. Então Jesus é o nosso modelo e a gente vê o que? A gente vê sinais, vê maravilhas, vê Paulo falando sobre os dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12. Nós vemos ele ensinando sobre os dons da graça, que são ministeriais dados pelo Pai. Em 1 Coríntios 12 também, após ele falar da questão do corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Nós vemos os 5 dons ministeriais em Efésios capítulo 4. Nós vemos ali a Bíblia falando que é Jesus, ele mesmo, que levou cativo o cativeiro, e esse deu dons aos homens. E há uns Deus para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mas para o quê? Aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então é o seguinte, outra questão, sem dom, a Bíblia diz que não tem edificação. Sem os dons em operação, não tem edificação. Agora, a gente não pode pender por um lado e abandonar o outro. O princípio, o modelo, ele é um conjunto de ensinos.
Então eu não posso pegar a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, e dizer assim, eu quero seguir tudo menos a última página. Queridos, eu creio até na capa dessa Bíblia aqui. Amém. Então, se eu não for seguir tudo isso aqui, não tem como dar fruto como Deus quer que a gente dê fruto. Então eu creio que se a igreja seguir o modelo, se arrepender, nós vemos vários profetas sendo levantados no Antigo Testamento para levar o povo ao arrependimento. O povo que estava se desviando da palavra, isso e aquilo. Então, eu creio que isso também acontece através dos reformadores, pessoas que são levantadas por Deus para trazer o verdadeiro evangelho puro, simples, genuíno e de poder, né? E o modelo funciona, eu digo isso, não somente por aquilo que eu leio, ou por aquilo que eu ensino, ou por aquilo que eu estudei no grego. Eu não estou falando de modelo simplesmente por aquilo que eu leio e aprendo. Eu estou falando de algo que eu vivo. Fiz um treinamento de milagres no Rio Grande do Sul. Nós participamos lá 3 dias de milagres e ensinando as pessoas sobre cura divina, sobre libertação, evangelismo, batismo com o Espírito Santo. Em 2 dias, 150 pessoas foram batizadas nas águas e mais de 200 batizadas com o Espírito Santo. Paralíticos, coxos andaram, surdos ouviram, cegos viram. Por que isso aconteceu e como isso aconteceu? As pessoas que foram batizadas não eram pessoas que estavam 6 meses para fazer um curso. Eram pessoas que a gente foi na rua buscar elas. E onde é que estão essas pessoas hoje? Fazendo a mesma coisa que fizeram com elas. Por quê? Porque elas foram batizadas, foram cheias do Espírito Santo, muitas delas dentro da piscina, e foram discipuladas. Elas só saíram da piscina quando já tinha alguém ou um casal para acompanhar, para cuidar e para ensinar o caminho que deve andar. Isso é algo prático, né? Bem prático, sim. Então você defende a linha de que o batismo com o Espírito Santo é quando ele recebe o dom de línguas, você defende essa ideia. Defendo. Foram batizados com o Espírito Santo. Defende também, apóstolo? Defendo. Também, né? Então, não há debate. Falaram algo muito interessante. Ministério, ele não é profissão, ele é vocação. E tem muitos fazendo de um ministério profissão. Então, viram um aglomerado de pessoas como uma empresa lucrativa. Justo. E isso tem mudado a essência. E principalmente, o que o Bartolo falou com muita propriedade. Tirou o modelo. E aí segue modelos próprios de multiplicação. E aí relativizaram a palavra de Deus. A Jéssica do Alcântara, aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mandou uma pergunta. Gostaria de saber por que a igreja nos dias atuais está saindo da palavra do Senhor para pregar algo motivacional. Estão maquiando a palavra de Deus para seus membros viverem com o pecado relativista. Apóstolo Rony Lemos, por favor. Olha, nos dias de hoje, como eu tinha falado anteriormente, hoje é necessário que isso se cumpra. A grande verdade é que é necessário que a palavra se cumpra, como o Senhor nos advertiu através de Paulo. Paulo foi um dos que mais falava, vão vir fariseu, vai acontecer, meu irmão, vai vir uns muquiranas, digamos assim, no ditado popular, que vai querer destruir a igreja. Então a palavra hoje ela está sendo distorcida, volto novamente, por causa de muitos líderes. Antigamente, eu não sei, qual é a sua idade, meu amigo? Eu tenho 26 anos. 26 anos, já estou com 44, né? É um pouco mais velho Rogério, o pastor Rogério deve se lembrar que quando surgiu o modelo M12, quando surgiu, que veio lá, se eu não me engano, da Colômbia, que chegou no Brasil, foi um escândalo atrás de G12, né? O G12. Foi um escândalo atrás do outro, muitos líderes de nome e renome. Eu posso citar, porque com propriedade alguns aqui, eu me lembro na época que foi o pastor Silas Malafaia, debateu muito contra o G12, ele mesmo já admitiu isso, mas só que o modelo chegou aqui distorcido, que você não precisava ir mais na igreja, que você não precisava mais cear, que você não precisava dar o dízimo nem a oferta. Ou seja, você teria que se reunir em casa e juntamente com o povo fazer o culto e ir embora, ficar naquilo ali. Então, isso gerou
através desse modelo para cá, eu tenho observado que muitos líderes, ao invés de pegar a palavra e confrontar, adotaram algumas linhagens de cristianismo, que não é cristianismo, é uma linhagem de evangelho distorcido. O que acontece? Hoje, eu acho que o cristão deve sim estar na sua casa, adorando com outros irmãos, na comunhão, de todas as formas, mas há necessidade sim de se cultuar uma vez na semana na sua igreja ou 2 vezes na semana dentro do templo. Porque Jesus deixava de ir ao templo? Não. O próprio Jesus, ele ia ao templo falar, e falava com propriedade. E Jesus quebrou, chegou lá, raça, o que vocês estão fazendo aqui? Minha casa não é comércio. E quebrou tudo. Jesus brigava. Há quem diga que Jesus só era, mas Jesus quando tinha que confrontar. Então hoje, o que está sendo pregado aí é um evangelho de facilidade demais. É um evangelho que você não precisa obedecer a palavra e que você está bom. Ah, você pode pecar? Lógico que pode, você é pecador, senão você estaria no céu. Você vê Pedro era quem? Um cara nervosinho, foi lá, cortou a orelha de Malco porque estava defendendo Jesus. Então, dentro da igreja tem todos os tipos de pecadores. Mas nós devemos o quê? Pregar para que haja o quê? O arrependimento. Porque o que vai levar um homem para o céu não é os pecados dele, mas sim o arrependimento. Se há arrependimento. Mas hoje não se prega mais arrependimento dentro da igreja. Se prega, sabe o quê? Você ouviu aquele hino, aquele louvor, nós vamos tocar sábado que vem aqui, ou domingo que vem, traga mais um que a gente vai cantar aquele louvor, vamos pular, vamos dançar, vamos acontecer, e brá, vamos lotar a igreja. Chama mais um, mas não quando chega lá, se dá 1h30 para louvor e 20 minutos para a palavra. E muitas das vezes o senhor como pregador, pastor, o senhor já deve ter participado, os irmãos já devem ter visto, que às vezes o pregador tem 10 minutos para ministrar a palavra, e a palavra não está sendo ministrada mais dentro das igrejas. Por isso que está esse evangelho que a nossa ouvinte está citando. Eu fui convidado para um congresso, eu viajei quase 10 horas para chegar lá. Eu cheguei num evento grande e canta, a hora tinha passado de 10 horas já. E aí o anfitrião me chamou e disse assim, olha, tem como você dar só uma pequena palavra? Eu falei, a palavra não é pequena, eu posso falar ou ler o texto apenas. Aí ele ficou meio sem graça, não, então, pelo menos uns 10 minutos, né? Aí eu peguei a Bíblia, li o texto e devolvi para ele o microfone em menos de 5 minutos. Porque já que se relativizou a palavra, não tem nem o que ser pregado ali. Né? Então se vê que realmente a prioridade não é a palavra. Se a prioridade não é a palavra, aí forma o quê, pastor? Forma essas pessoas que estão vendo aí. Exatamente. A gente vê que está vou ser sincero, uma prostituição do evangelho. Um analfabetismo bíblico. Isso, analfabetos. Isso é verdade. Estão prostituindo, estão vendendo. E eu não vejo, pastor, a culpa dos membros. Não é a membresia. Eu vejo a culpa de quem está por detrás de um púlpito que tem a função de ministro. Porque é o ministro que ministra. E se não está sendo ministrado, então não tem o resultado dessa ministração. Dentro da pergunta, Bartolo, a Bíblia tem sido maquiada? Isso é evidente até para pessoas que têm pouca experiência com leitura de palavra, com o evangelho em si. Deixa eu só falar algo aqui entre parênteses, quando o pastor falou do batismo do Espírito Santo, só falar bem rapidinho, só porque tem gente que fica com dúvida. É porque tem também calvinista nos ouvindo. Tem. Então, O que acontece? Eu creio que... Você é calvinista, pastor? Não. Arminiano? Eu sou de Jesus. Amém? Parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Então é o seguinte, eu creio que todos recebem o Espírito Santo no novo nascimento. Se converteu, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem e faz morada. Eu creio que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência. Só para algumas pessoas pensar, não, então... Não ficou entre aspas aí. Tá? Sobre isso, essa irmã perguntou, a gente vê isso no início da igreja. Por quê? Quando Jesus ele estava ministrando e mandando, o que ele mandou?
Atos capítulo 1 vai dizer que ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. Então o mandamento é para quê? É para obedecer. Só que isso é Atos capítulo 1. Só que a gente vê quais são os mandamentos em Marcos 16 e Mateus 28. Então a gente vê Jesus dizendo assim, ide e fazei discípulos, ensinai todas as nações. Ele vai dizer, pregue o evangelho, batize. Ele vai dizer, e esses sinais seguirão os que crerem. Ele fala que os sinais são de expulsão de demônios, de cura de enfermos, do falar em línguas, e ele fala também de livramento milagroso. Receber livramento. Quando ele fala de pegar em serpente, de beber alguma coisa, é livramento de Deus, miraculoso. Então são sinais que vão seguir. Agora, Paulo fala que tinham 500 pessoas que viram Jesus antes dele ser assunto ao céu. Então, mas no Pentecoste nós vemos que é uma semana depois, Jesus foi assunto ao céu uma semana depois do dia de Pentecoste, porque Pentecoste vem de Penta, 5, Pentecoste é festa dos 50 dias após a Páscoa. Então, passam aqueles 3 dias em que Jesus ressuscita, aí ele passa 40 dias ensinando mais coisas que respeito ao reino de Deus. E depois passa mais uma semana fechando os 50 dias lá no Pentecoste. Então, assim, tinha 500. Por que no Pentecoste tinha 120 só? Cadê os 380? Então aí a gente vê a diferença de quem segue, quem é discípulo. O discípulo, a palavra cristão no grego koiné, é cristianos. Cristão, cristiano, significa imitador ou pequeno Cristo, aquele que imita. Hoje as pessoas dizem, não, eu sou cristão. O que é ser cristão? Não, crer em Jesus é crente. Perfeito. Cristão é ser parecido, é imitar, é fazer o possível, né? É seguir os passos do mestre. Então, tipo assim, eu estou sendo cristão ou estou sendo seguidor? Porque 500 pessoas queriam ouvir ele falar, queriam ver sinais, queriam ser curados, queriam ser libertos, queriam ser abençoados e queriam comer pão multiplicado. Agora, 120 queria ter compromisso. Então, a mesma coisa se repete. Nós estamos vendo hoje o quê? A diferença que tem 120 e tem 380. A diferença que hoje é 380 e 10 no Pentecoste. A diferença é exorbitante. Então, o problema é esse. Mas, eu digo assim, que eu tenho viajado o Brasil em todos esses anos, ministrando, treinando várias igrejas nessa área, principalmente focando no livro de Atos, né? Então, é o seguinte... É a sua especialidade no Novo Testamento? Isso, Novo Testamento. Então, eu ensino sobre a vida prática, não somente a teologia, mas o prático. Então, a gente vê muito mover de Deus. Muito mover. Teve um treinamento que eu fiz aqui em Maricá que durou 13 horas. O pessoal não queria ir embora. O manto desceu, o pessoal não queria ir embora. Então, e a gente vê, não sei se todos aqui creem, ou os ouvintes também podem até se esconder, mas a gente vê, eu posso dizer o que eu vejo. A gente vê todas essas manifestações de nuvem de glória, de pó de ouro, de pó de prata, de obturação milagrosa, de paralítico de nascença andar, de câncer desaparecer, de bola de fogo aparecer no céu. A gente está orando, Deus faz o nome de Jesus e pum, aparece. Mas nós cremos porque está escrito, esses sinais seguirão os que crerem, e nós cremos o seguinte, tudo que pedir em meu nome eu farei, para que a vossa alegria se cumpra. E se a glória é para ser exclusivamente dele, Deus faz. E então nós temos ensinado isso no Brasil todo, os irmãos, os ouvintes, os amados ouvintes, pode até acompanhar no YouTube, se pesquisar lá Nicolas Bartolo, Bartolo se escreve com 2 L's. Tem muito treinamento que a gente filma e tal, e vlogs, e a gente tem visto o quê? A gente tem visto muitas, não todas, muitas igrejas voltando ao início, e eu creio que essa é a revelação para o século XXI, voltando ao início. Então nós temos visto pessoas voltando a discipular, como a Bíblia manda, voltando a se mover nos milagres, nos dons do Espírito, reconhecendo os dons ministeriais, vivendo como a Bíblia fala, como deve ser o governo de igreja, tudo isso. Nós estamos vendo pessoas se reformando. E eu creio que é uma onda que Deus está trazendo, isso vai explodir para o mundo, sim, porque é uma promessa de Deus. Várias pessoas já profetizaram isso há muito antes de nós, e nós estamos vendo vários profetas e outros que também não têm o ofício, mas estão profetizando que vai acontecer. Então, o que o Senhor falou para mim, que eu estava ministrando uma igreja, que eu não vou citar o nome da igreja, mas é uma igreja histórica. É uma igreja histórica que batiza criança por aspersão, não crê no dom de línguas, muitas das vezes, e outras manifestações também, tá?
E eu estava ministrando, 3 dias me chamaram para ministrar. E começou aquele negócio arrastado, difícil, né? Então chegou o dia que o Espírito Santo falou, fala sobre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Falei, aqui, beleza. Comecei a ministrar e fiz o apelo. Quem é que quer ser batizado com o Espírito Santo? A primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. Falar línguas. Isso, foi liderança. Líderes de louvor, pastores. Daqui a pouco a igreja toda se levantou e veio para frente. E foi aquele negócio nunca visto lá dentro. Se a pessoa entrasse e não olhasse a placa, aí ia dizer que é outra igreja. Então, depois eles até pediram, nós lemos no teu livro que o batismo é por imersão, ou batismos, é imersão completa do grego. Então, nós queremos nos batizar, pastores, ministros de louvor. Então a gente está vendo uma onda de arrependimento. E hoje, eu recebi mensagem deles semana passada, eles estão querendo que eu volte lá para ministrar. O mover que está acontecendo lá está sendo muito forte. E não só nessa igreja, mas várias outras igrejas pelo Brasil, no Nordeste, no Sul, que nós temos ido treinar, nós temos ido ministrar. Nós estamos vendo um mover. O que o Senhor me falou? O Senhor me falou que o maior foco de avivamento vai ser Estados Unidos, Argentina e Brasil vai varrer. Deus me falou, a Igreja dos Mormons vai acontecer um grande movimento bíblico, por incrível que pareça, e muitos até não acreditam. Movimento bíblico? Vai acontecer. Como assim? Como seria? Vai acontecer, porque você entrou num profético, aí a gente tem que afinar claro, aqui. Porque... Os irmãos, eles vão ter a revelação do Evangelho. Muitos vão se desligar e muitos vão começar lá dentro e também os testemunhos de Jeová. Não estou dizendo todos, estou falando alguns vão ser levantados e vão ser avivados para estar na onda do último avivamento que nós cremos que vai acontecer. Você acredita num último avivamento? Eu acredito. Mas eu também acredito em todas as tribulações, em todas as aflições. E acredita no avivamento de Atos que se cumpriu em Joel, que Joel se cumpriu em Atos. Acredito sim. E eu acredito que esse último avivamento, que como cada reforma acrescentou um princípio, eu creio que o último avivamento é para restaurar a igreja. E aí a questão do avivamento, nesse reavivamento. Isso. Do arrebatamento nesse reavivamento. Como que você entende isso? Em que sentido, assim? Haverá um arrebatamento na sua compreensão? Não, eu creio no arrebatamento. Agora, não sabemos o dia nem a hora. Sim. Mas nisso. Na sua concepção, porque você entrou no assunto, só para a gente deixar claro, né? Você acredita num reavivamento final que antecede o arrebatamento? Seria essa a ideia? Seria isso. Seria isso. Para fortalecimento. Isso. Diríamos, né? Apóstolo. Sim. Dentro da ideia do Tiago, do Bartolo, que botou aqui teólogo, toda hora eu confundo. Teólogo Nicolas Bartolo. Já é um jovem pastor, né? É um jovem, você viu? Tem pastor, experiência, muito bom, graças a Deus. Da palavra dele, nessa compreensão, eu quero te fazer uma pergunta e ao mesmo tempo fazer também um comentário, por exemplo. Ansiosa não. Não. Vocês são os debatedores, os milagres é consequência ou os milagres têm que ser prioridade? Não. Dentro de uma igreja, no evangelismo, no funcionamento de uma igreja? O milagre é uma consequência. É uma consequência. Consequência de quê? Exatamente. De uma salvação. Quando eu sou salvo já é um grande milagre. É um grande milagre. É uma consequência. Mas um exemplo, como eu citei que eu vi esse paralítico levantado numa cadeira de roda, eu tinha por meus 18 anos e eu ainda tinha dúvida que aquilo poderia acontecer. Eu tinha dúvida. O pessoal falava, coxo, cego, isso não acontece não. E eu fui impactado em ver uma mulher que durante anos e anos era paralítica. E dela andar e subir um morro. Então eu acho que o maior milagre foi a minha salvação e segunda consequência foi eu ver aquela mulher se levantar de uma cadeira de roda. A Bíblia nos ensina que se nós cremos, nós veremos a glória de Deus, e a glória de Deus ela começa a ser manifestada aqui na terra. Não é só no céu. Veremos a glória de Deus no céu, mas a glória de Deus ela é manifestada na terra. Então, o que é a glória de Deus? É hoje eu ver o meu vizinho, que eu não falava com ele porque eu era
ser salvo e eu voltar a falar, isso é um milagre, isso é a glória de Deus. É ver meu irmão, que eu nunca preguei o evangelho para ele, e pregar e ele ser salvo. Isso, então, eu acredito que os milagres é uma consequência, não pode ser uma prioridade. Mas pode, porque tem muitas pessoas assim, eu vou para a igreja porque eu quero ser curada. Isso pode acontecer, ela pode não ser crente, ela pode não ser cristão, pode. Pode um traficante ser curado? Pode ser curado. Se Deus quiser, pode. Mas isso não é uma prioridade. A maior prioridade é a salvação do ser humano, e os demais milagres, sim, é uma consequência. Muito bom. Eu sou testemunho de milagres. Eu operei o coração e eu fui ressuscitado dentro Então eu estou falando aí da Casa de Misericórdia, lá Santa Casa de Campos. Meu Deus do céu. Parou todos os órgãos, eu perdi 85% do sangue e Deus me ressuscitou dentro lá da UTI. Quando eu saí... Isso é um maior milagre. E quando eu saí, estava já na enfermaria, depois de 2 meses, né, que eu fiquei ali, vegetando, sem chance de vida. Glória a Deus. E quando eu saí, um homem de Deus entrou lá, que eu nunca vi antes e nem depois. E ele entrou e falou para mim por que Deus me levou, por que Deus me resgatou. E hoje eu estou vivendo aquilo que aconteceu há 18 anos atrás da minha vida. As promessas e principalmente os milagres, que eu iria mostrar que há um Deus que faz, pastor, não só de teoria. Faz só uma ratificação. Sim. Eu falei lá no início sobre as lives de revelação, que o cara tem 1000 pessoas ali acompanhando eles na live e revela 2000. Deus revela. Não é que Deus não possa revelar através do Facebook, WhatsApp, Deus revela. Eu queria retificar que eu creio nisso. Eu creio na revelação. Eu não creio nas meninices que está tendo aí. Sim. Eu não creio nisso. Sim. Até porque, eu vou citar para o senhor, como o senhor citou, o senhor é um verdadeiro milagre. Sou um verdadeiro milagre, um milagre vivo. Eu me lembro que em 1997 eu estava dentro da minha igreja, eu tinha apenas 22 anos. Eu tinha 22 anos, estava eu e minha esposa, ela cantava para mim e eu pregava para ela. Abrimos uma igreja, primeira igreja, e era chamado, como antigamente falava, auxiliar de trabalho. Eu abri essa igreja. E Deus me revelou que ali havia uma mulher com câncer. E que se aquela mulher não se levantasse naquele exato momento para receber o seu milagre, ela não ia ter a benção dela na mão. Ela, por vergonha, por temor, por não acreditar, ela não veio. 2 dias depois, aquela mulher veio a falecer e a sua mãe veio assim: olha, Deus revelou o senhor, a minha filha tinha câncer, a minha filha estava assim, assim, assada, eu mandei ela ir, ela não quis vir. Então, muitas das vezes, um milagre só não acontece na vida daqueles que não acreditam. Muitas das vezes perdem a bênção, desculpa, porque não acreditam. O milagre está aí. E é isso que a igreja e os pastores hoje têm que pregar. Essa Bíblia que esse jovem com 26 anos está aí pregando, mundo afora. Então, é essa Bíblia que nós devemos pregar. Essa Bíblia, ela supera qualquer teoria. Qualquer teoria. Qualquer teoria. A Bíblia, ela supera. Hoje, o senhor sabe muito bem, porque os cientistas afirmam que nós viemos aonde? Do macaco. Mas hoje já está dando a mão ao palmatório falando que nós realmente temos partículas do pó da Terra. Então já quebrou eles. Quebra qualquer teoria. A teologia é a ciência mais perfeita. Os próprios cientistas chegaram à conclusão de que o que eles demoraram séculos para descobrir, quando eles chegaram no alto da colina, tinha um teólogo sentado lá com uma xícara de café e eles usam fumando um charuto, ou seja, já chegou lá antes. Então a teologia é a ciência das ciências, certamente. A Ivone de Volta Redonda mandou uma pergunta, eu vou mandar ela para o Nicolas Bartolo. Milagres são consequência da fé? O irmão estava falando aqui sobre se é prioridade ou não, né? Então eu creio também que a prioridade é a salvação, até porque que existem pessoas que não creem nem no falar em línguas,
mas eu vou vê-las no céu. Que crê que pela graça de Jesus Cristo é salvo. Eu creio nisso. Então, assim, vamos analisar um ponto aqui, eu abrindo um texto aqui de Lucas capítulo 7, por que dos milagres, o motivo do milagre. Então tem um texto que ele ressalta muito esse motivo, é Lucas capítulo 7, o versículo 18 vai dizer o seguinte: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhe: ide anunciar a João o que tem de visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia seu evangelho. Então aqui a gente vê Jesus, ele não entrou num debate teológico, vindo de todos os profetas, dizendo que ele era o Cristo. Vocês querem ver se eu sou o Cristo? Senta aí que vocês vão ver uma coisa. Então o evangelho, ele demonstra, é uma demonstração de poder para ativar a fé. João, é isso. João 4,48 vai dizer assim: se não virem sinais e milagres, de forma alguma irão crer. Então o que acontece? Tem pessoa que vai crer sem ver, mas tem pessoa que precisa. Infelizmente, tem pessoa que precisa. Alguns até vão dizer: não, mas naquele dia, vamos dizer isso, eu expulsei demônios. É óbvio que a gente, por defender milagres, não defende que ele é a prioridade, mas ele é um princípio, e está ali. E tipo, secundário seria ou não? O principal de tudo é a salvação. Né? E a salvação vem mediante pela graça, mediante a fé. Então, o principal sempre vai ser a salvação. Eu creio que Deus quer curar, que Deus quer libertar, mas se tiver que colocar numa balança, se a pessoa vai ficar a vida toda numa cama ou paralítico, vai ser salva, a preferência ela está na situação de ser salva. Isso é importante nós aqui, os debatedores principalmente, também falar, porque tem pessoas nos ouvindo agora que é fiel, está na igreja, doente, mas não é curado. Né? Então, assim, é bom também trazer essa explicação para que essas pessoas tenham até a Bíblia uma resposta. Ela é bem clara quanto a isso. Deixa eu falar o seguinte: hoje tem uma onda de pessoas que creem em milagres, mas de forma diferente. Como assim? Eu vejo dizer... É mais uma novidade, não? Tem algumas novidades aí. Eu vejo até pasmo, porque tem tantas novidades. Tem muita novidade. Tem gente que diz assim: a cura pela fé, bênção. Agora tem gente que diz assim: a cura pela minha unção. Não tem respaldo. Explica isso aí, porque eu não entendi nada. Tem gente que diz assim: ó, vem aqui que você não precisa de fé para ser curado. A minha fé, a minha unção, o quanto que eu jejuo, o quanto que eu busco, o quanto que eu oro, vai te curar. Então, tem cruzadas onde a gente ministra, que a gente vê, a gente tem a comprovação de 100% de curas. A gente tem comprovação. Pessoas que trazem laudo médico, situações documentadas e tal. Não sempre, né? Mas geralmente de 80%, 90% de pessoas curadas. Sejam 300 pessoas, às vezes nós chamamos as pessoas à frente e não impomos as mãos porque é muita gente. E a gente vem por problemas. Vem só coluna, vem só caroço, quando o Espírito Santo direciona. E nós vemos 300, 400, 100, 150, dependendo do tamanho da congregação, a quantidade de pessoas, ou numa cruzada que nós ministramos agora no Nordeste, pequenas cruzadas e também uma grande cruzada que teve 30 mil pessoas ali, e nós vemos uma multidão de pessoas curadas que nem tem como pegar o testemunho de todo mundo. Então, milagres acontecem, agora é pela fé ou não é pela fé? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, primeiro. Então, o que ela precisou? Porque ela creu, ela teve que ouvir. Então, a palavra que traz a fé. Eu não concordo com a posição de pessoas que dizem assim: Deus aumenta a minha fé. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O dia que os discípulos pediram para acrescentar a fé, Deus deu um ensino. Jesus deu um ensino para eles. Eu não disse: beleza, vou impor as mãos e a fé vai... Não, ele deu um ensino. Ele deu um ensino. Então, tipo assim, é pela palavra que a fé aumenta. Então, aquela mulher ouviu e ela disse: se tão somente, a boca testemunha do que cria o coração,
Se tão somente eu tocar, eu serei curado. A multidão estava tocando, mas só aquela mulher foi curada. Agora Jesus chegou em certa cidade que não pôde fazer ali milagres, mas somente curou alguns poucos enfermos por causa da incredulidade deles. Então, assim, Jesus, com toda aquela unção que a gente vê, ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade. Entendeu? Então, quando Jesus curava pessoas, ele dizia: a tua fé te salvou. Vai em paz, se livre desse mal. Hoje as pessoas dizem assim: ó, você está sendo curado porque aqui tem o homem de Deus. Você está sendo curado porque aqui dentro tem unção. Você está sendo curado aqui porque eu jejuei 3 dias para estar aqui. Não. Eu posso jejuar 40 e a pessoa não ser curada. A pessoa é curada mediante a fé em Jesus. Porque eu até costumo dizer algumas cruzadas, digo assim, pessoal, eu vou ministrar a palavra antes de orar por pessoas, porque daí a fé vai aumentar. Eu digo assim, pessoal, se vocês vieram aqui, porque a gente faz a propaganda, venha, receba o seu milagre. Pessoal, mas se você vier aqui com a expectativa no pregador, provavelmente você volte para casa pior do que você veio. Agora, se você colocar unicamente a sua fé em Jesus, sim, você será curado. Então, olha o que Paulo falou em 1 Coríntios 11, falou sobre pessoa que está na igreja, né? Que precisa de cura. Olha só o que Paulo fala. 1 Coríntios 11, versículo 28. Esse texto muito conhecido. Porém, o 29 e o 30 não é tão exposto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ele está falando aqui da Santa Ceia que ele recebeu por revelação do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. No versículo 29, a palavra discernindo é um verbo grego diacrino, significa não ter conhecimento, não conhecer. E a palavra, aqui no versículo 30, fala fracos, doentes e muitos que dormem. A palavra doente no grego é chamado arostos, que fala de doença física, no sentido literal do verbo. É doença física, então está falando de pessoa fraca espiritualmente, sim. Então, a pessoa que está dormindo espiritualmente, sim. Mas quando fala de doente, está falando de doença física no sentido literal. Então, o que a gente pode ver aqui? Que tem gente que está doente por não discernir o corpo. Como assim não discernir o corpo? Não discernir o sacrifício, porque está escrito que pelas suas feridas fosse sarado. Então a pessoa não entendeu ainda, não teve a revelação mesmo lendo, ouvindo, que Jesus levou sobre si dores e enfermidades. Então se ele levou, eu creio no nome de Jesus que eu não preciso mais carregar. E eu estou falando de experiência própria, fui curado de quase 20 tipos de enfermidades quando eu entendi essa palavra no início de conversão. E 2 delas foram o autismo tipo 3, eu era autista. O transtorno explosivo intermitente que não tem cura, somente tratamento psiquiátrico. Eu tô vivo, eu tô feliz, eu tô com Jesus, eu vou morar no céu e eu tô curado porque eu creio no benefício da cruz. Amém. Eu fui ressuscitado praticamente, mas ainda tomo remédio e tenho um problema no coração grave. Então são experiências, não doutrina. E fechamos o nosso debate, infelizmente, é rápido, passa rápido. Mas voltaremos aqui para falar um pouco mais. Talvez você que nos acompanha precise de um esclarecimento que tem sido pregado hoje. Não dá tempo dos debatedores falar sobre tudo, né? O tempo é curto realmente. Mas a nossa prioridade é aprender a palavra. João 8,32, um texto básico e conhecido, mas pouco compreendido, fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A salvação ela vem pela fé, mas o desenvolvimento é pelo conhecimento. Então você tem que conhecer e continuar conhecendo a palavra e aprender da palavra. O analfabetismo bíblico ele tem afetado geral a igreja. Então leia a palavra, estude a palavra, porque aí você vai viver como consequência de tudo. A consequência é o milagre, pela fé, você crê. Isso tudo vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Muito bom! Graças a Deus, chegamos ao nosso final. E eu quero aqui agradecer aos participantes. Foram vários aqui, não vou nem mencionar o nome de todos.
Mas muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por participar conosco, mandar sua pergunta. Lembrando que a partir das 17 horas, esse debate vai estar disponível nas redes sociais da rádio. Vai estar disponível esqueci o nome. Qual? Podcast vai estar disponível aonde? Facebook. Meu Deus do céu. No site é radioondasdemaricá.com. Vai estar disponível a partir das 17 horas aqui, onde você vai poder ver, ouvir e aprender novamente. Eu quero agradecer aqui ao teólogo e escritor e pedir a você que fale do seu livro, não é? Nicolas Bartolo, por favor. Meu nome é Nicolas Bartolo. Bartolo você coloca nas redes sociais, principalmente no YouTube, Bartolo com 2 L's. E o livro que eu acabei de lançar é o livro Incendiados. É um livro onde eu falo sobre a doutrina do livro de Atos, onde eu falo sobre todos esses princípios do milagre, do discipulado, do estudo da Bíblia. Eu falo sobre diversos assuntos. Esse livro a pessoa pode ter acesso a ele através das redes sociais, do Instagram, do YouTube também. E tem outros livros, que é o Além das Quatro Paredes, um livro onde fala sobre evangelismo, o livro O Espírito Santo e Seus Dons, e também o livro Cura Divina, segundo as Escrituras, e terminamos mais um agora, então daqui a pouco ele já vai estar disponível para compra. Maravilha, muito bom. Nós vamos querer um, né, apóstolo? Agora eu já quero autografado. Aleluia! Resultado da nossa enquete. O que tem sido pregado? Autoajuda, tradição ou Bíblia? Autoajuda, 57,1%. Tradição, 28,5%. E Bíblia, 14,2%. Esse é o resultado da nossa enquete. Deus abençoe você.